Eu venho pedir à igreja, venho pedir ao Senhor nessa noite, repreenda, meu Pai, tudo aquilo que tem andado, nos desconcentrar na palavra, Senhor. Deus, eu peço a Ti nesse momento, fala do Teu povo. Te agradeço, Deus, por essa oportunidade, porque sei que não sou digno de estar aqui, Jesus amado, não sou digno de pregar a Tua palavra, Senhor, mas eu Te agradeço, Pai, por esta honra, por este privilégio. Deus, fala conosco, esteja conosco e garante o milagre, a bênção e a vitória. Se assente e glorifica ao Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 6 desse mesmo livro de Lucas vai nos dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai chamar os seus discípulos e vai sentar com eles em lugar plano para anunciar a mensagem do reino dos céus. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai reunir os seus discípulos para começar a pregar a palavra, para começar a pregar aquilo que o nosso Deus enviou Ele para fazer aqui sobre essa terra. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que quando Jesus reuniu os seus discípulos para anunciar o reino dos céus, a Bíblia também vai nos dizer aqui nessa noite que quando Jesus começava a ensinar e quando Jesus começou a pregar a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora que Ele reuniu os seus discípulos e quando Ele pregava a palavra, muitas pessoas e muitas regiões vieram também para ouvir a sua mensagem. E quando Jesus pregava e quando Jesus ministrava a palavra de Deus, pessoas vieram de todas as regiões, de todas as redondezas, para ouvir a mensagem, para ouvir a pregação do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que aquelas pessoas iam até Jesus, não somente para ouvir a palavra, não somente para ouvir a palavra do reino dos céus, mas a Bíblia também vai nos dizer que aquelas pessoas, elas iam até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para serem curadas por Ele, para serem libertas pelo nosso Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite de hoje, aquelas pessoas muitas das vezes eles sabiam que não precisavam somente conversar com o Senhor, porque a Bíblia sabe, os irmãos também já sabem, que quando Jesus chegava em um lugar, a Bíblia vai nos dizer que Jesus impunha as mãos sobre aquela pessoa e a enfermidade saía, e Jesus colocava a mão sobre o paralítico e a enfermidade também saía. Mas muitas das vezes, quando o nosso Senhor chegava em um lugar, Ele não precisava abrir a sua boca. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, quando Jesus chegava em um lugar, a enfermidade saía, quando as pessoas tocavam em Jesus. Vamos, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, aquelas pessoas tocavam no Senhor, e a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, quando aquelas pessoas tocavam no nosso Senhor Jesus Cristo, quando aquelas pessoas tocavam nas vestes do nosso Senhor, a virtude dele saía para curar o enfermo, a virtude dele saía para curar o paralítico, a virtude saía do nosso Senhor Jesus Cristo para curar o endemoniado, a virtude saía dele para levantar o paralítico, a virtude saía do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para dar a saúde a uma alma que estava enferma, a uma alma que estava oprimida. Jesus tocava, mas também as pessoas tocavam no Senhor Jesus Cristo para serem libertas das suas enfermidades. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, quando Jesus começar a ensinar, Ele vai sentar nesse lugar plano e vai anunciar a mensagem. Ele vai começar a dizer o sermão da montanha, Ele vai abrir a sua boca e vai dizer o sermão da montanha, Ele vai anunciar a palavra, Ele vai começar a anunciar as bem-aventuranças. Jesus vai falar para os seus discípulos, Jesus vai falar para aquela grande multidão: olha, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados aqueles que choram, porque se eles choram hoje, a Bíblia também vai nos dizer que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Jesus vai falar para aquela multidão assim: olha, bem-aventurados são os que choram, porque eles ainda vão sorrir. Jesus também vai falar para aquela multidão: olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque os pobres de espírito, eles verão a face de Deus. Bem-aventurados são os pobres, porque eles também herdarão o reino dos céus. Jesus vai dizer essas bem-aventuranças para aquelas pessoas. Ele vai dizer: bem-aventurado também são vocês,
quando vocês forem humilhados, quando vocês forem perseguidos, Jesus está dizendo para aquela multidão: fiquem felizes, não fica triste quando vocês forem humilhados, não fica triste quando você for desprezado, porque se você é desprezado, é um bom sinal que você não pertence a esse mundo. Jesus está dizendo aqui nessa noite: quando você é humilhado, quando você é desprezado, talvez chegue em você e fale que você é um crente fanático, quando chega em você e fala que você é um crente religioso, Jesus fala para você nessa noite: não fica triste, não fica triste, porque se você é perseguido, é um sinal que você não está na presença do diabo. Mas se você é perseguido, você tem que estar feliz, porque se você é perseguido, é um sinal que você está no caminho certo, é um sinal que você está na vontade, está fazendo, cumprindo a vontade do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia continua nos dizendo aqui nessa noite que Jesus vai falar as bem-aventuranças para aquele povo. Bem-aventurado é você que chora, porque você vai sorrir. Bem-aventurado é você que está triste, mas você vai se alegrar. Bem-aventurado é você que é perseguido. Jesus está nos falando aqui nessa noite. Ele vai anunciar as bem-aventuranças. Ele vai começar a pregar o reino dos céus, porque Jesus também ele dá um alimento físico, que era o pão, que era o peixe, mas Jesus também vai dar o alimento espiritual, que primeiramente era a sua presença naquele lugar, e segundo é a tua palavra, é a palavra do nosso Deus, porque a palavra do nosso Deus é alimento para a nossa alma, a palavra do seu alimento para a nossa vida. Jesus vai nos dizer aqui nessa noite, após Jesus concluir esse discurso, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que após Jesus alimentar o povo espiritualmente com a palavra do nosso Deus, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai chamar os seus discípulos e vai até a cidade de Cafarnaum. Então a Bíblia nos conta que nesse momento, que quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, a Bíblia vai nos dizer que havia um centurião nessa cidade, a qual tinha um servo que estava enfermo. A Bíblia está nos dizendo aqui nessa noite que quando Jesus chegou naquela cidade, tinha um centurião que tinha um servo, a qual este mundo estimava. Aquele centurião se importava com o teu servo, aquele centurião amava o teu servo. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que aquele centurião era um homem de muito respeito, era um homem de muita autoridade naquele lugar. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que quando ele soube que Jesus foi de encontro à cidade, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, quando aquele centurião soube que Jesus estava naquela cidade, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele mandou alguns anciões, ele mandou alguns servos seus para ir ter de encontro ao Senhor Jesus. Ele vai falar para eles: olha, o meu Senhor tem um servo, ele está enfermo, o meu Senhor ama aquele servo, o meu Senhor ama aquele servo, e ele está enfermo. E esse centurião, ele é um homem de grande estima, é um homem de respeito, é um homem de autoridade. Então a Bíblia vai nos dizer aqui essa noite, aquelas pessoas rogaram ao Senhor Jesus Cristo para que Jesus pudesse ir à casa daquele centurião, para que Jesus pudesse impor as mãos sobre aquele homem, sobre aquele servo, e ele ser curado da sua enfermidade. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que quando Jesus estava indo de encontro, quando Jesus estava indo de encontro à casa daquele homem, a Bíblia vai nos contar aqui nesse momento, algumas pessoas, alguns jovens chegaram até diante de Jesus e disse: olha, não incomode mais o Senhor, não se incomode mais, porque eu mandei os meus servos, eu mandei os meus servos ir de encontro ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, aquelas pessoas estavam indo de encontro a Jesus e falou: não se incomode mais, eu mandei os meus servos. Aquele centurião mandou um recado para o Senhor Jesus através da boca dos seus servos. Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, aquelas pessoas falaram para o Senhor: não precisa se incomodar, não precisa se incomodar mais, eu mandei os meus servos ir de encontro ao Senhor, porque eu mesmo sei que eu não sou digno, eu mesmo sei que eu não sou digno de me encontrar com o Senhor. Uma coisa que
que me chamou a atenção dessa mensagem, uma coisa que me chamou a atenção dessa mensagem, é que no início dela, aquele centurião era um homem de muito respeito, fala que aquele centurião era um homem de grande estima, era um homem de autoridade, era um homem respeitado naquele lugar, mas ele reconheceu que diante de Jesus ele não era nada, ele reconheceu que ele era grande diante dos homens, mas diante de Jesus ele era pequeno. Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, aquela humildade daquele homem, eu aprendi uma coisa naquela humildade daquele homem, fez ele ter um encontro com o nosso Senhor. Jesus está falando para nós aqui nessa noite, ele falou para Jesus: eu sou grande diante dos homens, eu sou respeitado diante dos homens, mas eu sei que diante do Senhor eu sou apenas pó, eu sou apenas cinza. Jesus está nos ensinando aqui nessa noite, Jesus está nos ensinando aqui nesse momento. Se quisermos alcançar algo no Senhor, se quisermos alcançar, aleluia, se quisermos alcançar algum resultado do Senhor, temos que ter a humildade, temos que ter a simplicidade, porque se chegarmos aqui na casa do Senhor, achando que nós é mais que o outro, se nós chegarmos aqui na casa do Senhor, achando nós que somos alguma coisa, nós vamos sair daqui vazios, mas nós temos que aprender com aquele homem, porque ele sabia que ele era pequeno diante de Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, se quisermos alcançar o milagre, se quisermos alcançar a cura, o livramento, a libertação, nós temos que descer, nós temos que humilhar, nós temos que falar diante de Jesus: Senhor, eu sei que eu sou apenas pó, eu sei que eu sou apenas cinza diante do Senhor, mas eu peço a Ti nessa noite, olha para mim com misericórdia, olha para mim com um olhar de compaixão, porque eu sei que eu sou pó, sou apenas cinzas, mas eu peço a Ti nessa noite, essa é a minha oração. aleluia, louvado seja o Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, aquele homem reconheceu que ele não era nada diante do nosso Deus. A Bíblia está nos dizendo aqui nesse momento, aquelas pessoas foram de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele centurião falou: Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a um vem, ele vem, eu digo a outro vai, ele vai, eu falo meu servo, faz isso, ele também faz. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus se maravilhou da fé daquele homem, Jesus se maravilhou da fé da palavra daquele homem. Jesus vai falar acerca daquele homem da multidão. Nem mesmo em Israel eu achei tanta fé, nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Jesus está nos ensinando aqui nessa noite, não é a murmuração, para de blasfemar, para de murmurar, para de questionar ao Senhor. Ele quer saber da sua fé, Ele quer que você tenha fé. Para de reclamar, para de murmurar, para de questionar o porquê você está passando isso. Mas Jesus está nos falando aqui nessa noite, se quisermos alcançar algo no Senhor, temos que parar de murmurar, temos que parar de reclamar, se quisermos buscar e alcançar algo do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, a Bíblia vai nos dizer nesse momento, que o nosso Jesus vai falar para aquele homem: se você crê. A Bíblia vai nos dizer que ele falou para aquele homem: tudo será feito de acordo com a sua fé, tudo será feito de acordo com que você tenha fé no seu coração. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, a Bíblia vai nos contar aqui nesse momento que Jesus vai falar para ele: tudo será feito de acordo com a sua fé. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, aquele homem saiu da presença do nosso Deus e foi de encontro à sua casa, e encontrou o servo curado, encontrou o servo liberto. Jesus está falando para nós aqui nessa noite, se a igreja crê, se a igreja não duvidar, a partir do momento que você sair daqui nessa noite, Jesus fala para nós aqui nessa noite, tudo será feito de acordo com a sua fé. Se você crer, você vai sair daqui hoje com essa palavra, tudo será feito de acordo com a sua fé. Glória a Deus. Aí a Bíblia nos diz nessa noite de hoje, mais ainda, aquele homem foi de encontro à sua casa, ele encontrou, quando ele saiu com o seu servo doente, com o seu servo enfermo,
Mas a partir do momento que ele voltou para a sua casa, a partir do momento que ele voltou para a sua família, ele encontrou a sua casa restaurada, ele encontrou a sua casa liberta. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que quando Jesus curou aquele homem, a Bíblia também vai nos dizer aqui nesta hora, ele foi de encontro à cidade de Naim. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, quando ele entrou na cidade de Naim, quando ele entrou naquela cidade, a Bíblia vai nos dizer nesse momento, e no exato momento que Jesus entrou naquela cidade, ele se deparou com o enterro, ele se deparou com o funeral. O que eu pude perceber nessa mensagem é que Jesus não chega antes da hora, é que Jesus não chega depois da hora, porque quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chega em algum lugar, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus chegou na cidade, o endemoniado foi liberto. Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, o paralítico se levantou. Quando Jesus chegou na porta do sepulcro, o defunto que estava enterrado há 4 dias, ele se colocou diante dos seus pés e saiu da sepultura. A Bíblia está nos falando aqui nessa noite. Jesus nos ensina aqui nessa noite. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do nosso Deus. Jesus não chega antes, Jesus não chega depois. Ele chega na hora da nossa vida. Por mais que às vezes a gente julga que o nosso Deus está demorando em nos atender, em ouvir a nossa oração, em ouvir o nosso clamor, mas Ele está nos ensinando aqui nessa noite que Ele chega na hora. Ele nunca chega antes da hora, porque talvez se Ele entregar algo que você está pedindo antes do tempo, você vai desvalorizar o que Ele te entregou, você vai sair da presença dEle. Mas Jesus fala para nós aqui nessa noite: as coisas do céu é difícil, as coisas do céu é com dificuldade, porque aquilo que vem fácil, Ele também vai fácil, mas aquilo que a gente sua a camisa para conquistar, aquilo é honra. Aquilo que a gente sua a camisa para conquistar, o Senhor se alegra, aquilo vale a pena. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que quando Jesus chegou na cidade de Naim, ele se deparou com esse enterro, ele se deparou com esse funeral. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que quando Jesus viu aquela situação, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela era uma mulher viúva, ela tinha perdido o seu marido, e agora perdeu o seu filho também. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que Jesus olhou para aquela mulher e já sabia de tudo que ela estava passando. Ele sabia que ela tinha perdido o seu marido e agora perdeu o seu filho. A Bíblia vai nos dizer que Jesus se entristeceu com aquela mulher, ele se envolveu de íntima compaixão por aquela mulher. Então a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher estava sozinha. O que eu pude perceber nessa mensagem, aquela mulher ela ficou sozinha nesse mundo. Ela perdeu o seu marido e agora perdeu o seu filho. Ela estava sozinha nessa terra, ela se sentia sozinha nessa terra, porque muitas das vezes também a gente se sente sozinho, a gente se sente rejeitado, a gente se sente humilhado, se sente que o nosso Deus não está mais nos ouvindo, não se importa com a gente. Mas Jesus está nos falando aqui nessa noite: se você crê, eu vou chegar na hora certa. Se você crê, eu vou chegar aqui para te alegrar o seu coração, porque ainda você não está sozinho, porque talvez você sente que está sozinho, mas você não está sozinho, eu estou com você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nessa hora, quando Jesus olhou para aquela mulher, se envolveu de íntima compaixão por aquela mulher. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, ele se aproximou daquela mulher e disse: mulher, não choras. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus falou isso para aquela mulher e deu ordem para aquelas pessoas que estavam levando aquele jovem, deu ordem para aquelas pessoas que estavam levando aquele jovem para enterrar. Jesus deu ordem para parar, e a Bíblia vai nos dizer nesse momento que Jesus tocou o esquife, e aquelas pessoas que estavam levando aquele jovem, eles pararam. O que eu pude perceber nessa mensagem, a
Talvez aquela mulher pensou que era o fim, aquelas pessoas pensaram que era o fim, não tinha mais jeito, não tinha solução, mas Jesus está nos falando aqui essa noite. Talvez o que você está passando, o diabo se levanta contra a sua vida, o diabo se levanta contra a sua vida espiritual, contra a sua vida sentimental, contra a sua casa. Talvez você olhe de todos os lados e sente que não tem mais saída, mas Jesus está falando para nós aqui nessa noite, Ele vai chegar. É assim como Ele parou aquele enterro, Ele vai parar os planos de Satanás contra a sua vida, Ele vai te mostrar que ainda não é o fim, Ele vai te mostrar que ainda não acabou. A promessa ainda está de pé na sua vida, a promessa está de pé na sua casa, a promessa ainda está de pé na sua família. Por mais que você pense que ainda não, que aqui acabou, mas não acabou, porque Jesus vai chegar e vai paralisar os planos do adversário e vai te dar a vitória. A Bíblia continua dizendo mais. A Bíblia vai nos dizer mais ainda que quando Jesus deu ordem para aquelas pessoas pararem aquele funeral, aquele enterro, Jesus vai nos dizer nesse momento, através da sua palavra, que Ele deu a ordem para aquele jovem levanta. Então a Bíblia vai nos dizer que nesse momento, aquele jovem que ia ser enterrado, com essa palavra do nosso Senhor, ele vai se levantar, ele vai se erguer, vai se colocar de pé e vai começar a falar. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer nesse momento de oração, aquele jovem se levantou e se colocou de pé. E a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que Jesus o entregou à sua mãe. O que eu pude perceber nessa mensagem, o que me chamou a atenção nessa mensagem, aquela mulher pensou que era o fim, aquela mulher pensou que tinha acabado, mas Jesus chegou no lugar, Jesus reverteu, Jesus converteu a tristeza em alegria, Jesus devolveu a felicidade para aquela mulher, porque o único bem precioso que aquela mulher tinha era o seu filho, o bem mais precioso que aquela mulher tinha na sua casa era o seu filho. Então Jesus está nos dizendo nessa mensagem aqui de hoje, talvez você pense que perdeu, mas Jesus está falando para você, você não perdeu, eu vou restituir na sua vida, Ele vai te devolver aquilo que você acha que perdeu, Ele vai restituir na sua vida, na sua casa, na sua família, assim como Ele restituiu a alegria daquela mulher, assim como Ele restituiu o filho para aquela mulher. Jesus fala para você aqui nessa noite, eu vou restituir na sua casa, eu vou restituir na sua família, eu vou restituir aquilo que você acha que perdeu, eu vou restituir, eu vou devolver aquilo que o adversário roubou da sua vida, aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você acha que foi roubado, que foi tirado da sua vida. Eu vou restituir a felicidade, eu vou restituir as forças que você tinha para orar, eu vou restituir as forças que você tinha para jejuar. Eu vou restituir as forças que você tinha para ler a minha palavra. Eu vou restituir as forças que você tinha antes para me buscar. Eu vou restituir aquele sentimento que você tinha antes na minha presença. Fica tranquilo, ainda não é o fim. Ainda tem restituição, ainda tem restauração na vida da igreja aqui nessa noite. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que quando Jesus fez aquele milagre, levantou aquele jovem, aquelas pessoas se admiraram, aquelas pessoas davam glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquelas pessoas glorificaram ao nosso Deus, aquelas pessoas vão dizer sobre o nosso Senhor Jesus Cristo que um grande profeta se levantou entre nós e Deus tem visitado o seu povo. E nessa noite Jesus vai visitar a nossa vida. Um grande profeta se levantou em nosso meio, que é Jesus Cristo, e Ele está aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio, e se a igreja crê, Jesus também, assim como visitou aquele povo, Deus como visitou aquela nação, Jesus, se a igreja crê, vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família nessa noite. E se a igreja crê nesse momento, assim como eu disse antes, assim como a Bíblia disse, se você crê, a partir do momento que você retornar para a sua casa, ou a palavra do Senhor vai te acompanhar. Se você crê, tudo será feito de acordo com a sua fé. Se a igreja crê aqui nessa noite, aqui essa noite, a partir desse momento, Jesus visita o seu parente que está longe, o seu parente que está distante, aquele que não pôde estar aqui noite, não está aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, igreja? Aleluia. Os irmãos do Pedro que pegaram a muito boa hoje, amém? Glórias a Deus, aleluia. Ele se coloca de pé. Deus não pode falar que o Espírito Santo fale mais em cada coração, amém? Glórias a Deus.